Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos, nossa família, Lar de Teresa, nesse mês, um mês especial de comemorações a mais um aniversário do Lar de Teresa, dessa vez 69 anos, e é com muita alegria que todos nós nos reunimos e que vimos trocando experiências, emoções, vínculos ao longo desse mês, da história que todos juntos estamos construindo nessa casa tão querida e tão abençoada. E hoje vai estar conosco o nosso presidente Cláudio. E eu dou a oportunidade a ele agora, Cláudio, de se dirigir aí aos nossos internautas, aqueles que estão acompanhando a gente. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar novamente reunidos com você, Fátima, e todos esses nossos companheiros que nos acompanham, que nos têm acompanhado nessa nossa jornada de trabalho, de exposição, de palestras que nós realizamos aqui no Lar de Teresa. Hoje estamos realizando a nossa última palestra, que é comemorativa desse ciclo do aniversário do Lar de Teresa. Então, sob a bênção de Deus, certo da presença dos nossos amigos espirituais, possamos todos, neste momento, estarmos uma sustentação muito positiva para darmos prosseguimento ao nosso trabalho. Bom, e a nossa página de abertura de hoje é uma página muito especial, porque essa página vai contar um pouquinho e como se iniciaram as tarefas do Lar de Teresa. Já que vimos acompanhando aí esses depoimentos ao longo desse mês, surge sempre, não é? Nos mais novatos, a curiosidade, mas como que essa história começou? E para aqueles que estão desde a primeira hora, é mais um momento de ter uma memória afetiva querida dessa casa. Então, e como se iniciaram as tarefas do Lar de Teresa? E nós temos o relato da nossa fundadora, da dona Brunilde, que foi retirado do livro Sigamos Juntos. Eis o relato de dona Brunilde. O Lar de Teresa teve início em um simples culto do Evangelho do Lar em nossa residência, organizado em maio de 1951, sob a inspiração de Cleia, cuja palavra benevolente tem sido, desde a nossa adolescência, bússola infalível, apontando-nos o caminho do bem com inexcedível tolerância para com as nossas inúmeras fraquezas. No dia 23 de setembro do citado ano, encontravam-se reunidas no culto do Evangelho em nossa residência, aguardando o início dos comentários doutrinários, 12 pessoas, entre as quais algumas em agudo sofrimento moral e que ali buscavam consolação. Para surpresa de todos, ao final do culto do Evangelho, Cleia, pela psicografia, deu a seguinte mensagem: meus irmãos, seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na terra fértil de vossa boa vontade, permite o Senhor Jesus que o espírito devotado de Teresa lance uma semente pequenina, destinada a se erguer no futuro como árvore benfazeja, abrigando sob seus ramos os corações sofredores e infelizes, assemelhando-se ao amigo, reunindo a todos sob a luz de seu amor. Assim, projeta-se hoje na Terra o Lar de Teresa,
já edificado no plano espiritual pelas mãos operosas da abnegada irmã, cujo carinho se estende na direção dos pequeninos, das mães e dos velhinhos, que nele encontrarão o templo de oração e a escola renovadora à luz do Consolador. De vós dependerá o crescimento dessa semente. Regai-a com o suor de vosso trabalho constante. Adubai-a com as lágrimas de vossos testemunhos libertadores e enfeitai-a com as flores de vossas alegrias espirituais. Não vos faltarão amparo, consolação e forças. Sede fiéis. E agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade que nos oferece em sua vinha, prossigamos trabalhando e servindo. Que Ele nos abençoe. Surpresa e emoção dominaram os presentes. Jamais havíamos pensado na possibilidade de uma tarefa mais ampla. Naquela tarde, porém, Jesus nos investia a todos da responsabilidade de servir em seu nome. E sob a emoção que ainda sentíamos, todos nós aceitamos a honra de servi-lo, embora reconhecendo a nossa fragilidade. Compreendíamos perfeitamente, nas entrelinhas da mensagem, que o convite não era feito para nós apenas, mas igualmente para todos os que surgissem no futuro. Ele nos chamava para a seara e Teresa confiava em nós. Não podíamos fazer outra coisa senão tomar a charrua. No sábado seguinte, dia 30 de setembro, realizamos a reunião do Lar de Teresa, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Não tem como não nos emocionarmos diante desse relato. E sobretudo hoje, 69 anos já passados, em que vemos que essa árvore tornou-se frondosa, abrigando sob suas sombras os cansados, os tristes, os oprimidos, e alimentando todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, só temos a agradecer a esses espíritos que confiaram e têm confiado em nós. E pedir, como disse bem Dona Brunilde, sabedores que somos das nossas fraquezas, que não nos falte o amparo, a fortaleza de propósito, o desejo de permanecer fiel, na certeza de que estamos construindo algo de bom e de maravilhoso, que é a disseminação não apenas do Evangelho, mas da sua vivência, tal qual Jesus o fez. É assim, queridos, sobre essa emoção que vamos dar início a essa nossa última reunião comemorativa do aniversário de nossa casa. Então, passamos a palavra ao Cláudio. Cláudio, querido. Graças a Deus. Obrigado, Fátima. Desejar, mais uma vez, como em várias oportunidades tivemos neste mês em que comemoramos o aniversário
agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, todos os que trabalham, todos os que dão uma parcela do seu tempo na realização das muitas tarefas que hoje fazem parte da nossa estrutura. Agradecer a todos que se interessam pela nossa casa. E pedir a Deus, aos amigos espirituais, que nos deem forças para que esse trabalho possa continuar, consolando as pessoas aflitas, trazendo conforto e esperança aos que sofrem, oportunidade de trabalho e de libertação. Essa é uma das razões da nossa existência. Pedimos a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, então. O tema que nos foi sugerido para esta reflexão de hoje é a importância da valorização da existência e da vida. Estamos num mês em que este tema tem uma relevância maior em função dos muitos trabalhos que são feitos para auxiliar as pessoas mais aflitas, para que elas não desistam de suas vidas, que elas consigam lutar contra as suas adversidades, tenham forças morais e espirituais para vencer as suas vicissitudes. Então, a nossa reflexão vai ser em torno desta temática. Queremos iniciar a nossa exposição lembrando um relato de um amigo que, algum tempo atrás, nos fez uma narrativa de uma experiência que ele vivenciou. Essa experiência teria acontecido pelo menos umas 2 vezes na sua presente existência. Ele vivenciou uma sensação de plenitude, de bem-estar, de conforto e de paz interior, de forma muito intensa. E ele estava num momento normal da sua rotina diária, apenas não estava concentrado numa determinada tarefa de trabalho, de ocupação. E, de repente, ele sentiu-se naquele estado de bem-estar especial. Ele não estava deslocado da realidade, ao contrário, mas durante algum tempo, nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação quanto ao futuro, nenhum dissabor, nenhuma lembrança desagradável de fatos pretéritos. O que importava para ele naquele momento era o presente, a intensidade do que ele estava sentindo. E disse-nos ele como seria bom se ele pudesse permanecer naquele estado. E lembrou ele que nada de especial tinha sido feito antes. Era uma condição normal da sua vida. Ele não tinha feito nenhuma prática assim, de exercício físico, não tinha ingerido nenhuma droga, não tinha tido nenhum encontro especial. Enfim, como explicar aquela sensação agradabilíssima em que ele se viu, em que lhe trouxe um grande bem-estar? O que poderia explicar esse estado de quase êxtase, diríamos nós? Um relaxamento da mente, um afrouxamento espontâneo das nossas tensões psíquicas, um envolvimento espiritual, uma misteriosa conexão com o divino, ou ainda uma liberação intensa de hormônios no nosso corpo físico, né, que provocam essa sensação de bem-estar. E nós ficamos a pensar como seria bom se nós pudéssemos alcançar esse estado assim de modo mais frequente. E perguntamos, será que é assim que se sentem as almas felizes, os espíritos purificados, despojados do corpo físico, das paixões da vida humana e de toda a complexidade que a vida aqui na Terra traz? E nós pensamos, neste momento, naqueles que se encontram entristecidos,
desolados, desesperançados, desorientados, sentindo-se sós e desamparados. Neste contraste com esta narrativa que este amigo nos fez, trazendo-nos essa lembrança de sensações tão intensas e agradáveis, e que espontaneamente aconteceu na sua vida em determinados momentos. Nós nos lembramos, ao falarmos desta questão e das aflições por que passam muitas criaturas humanas, nos lembramos de uma frase, de uma afirmação do Dalai Lama, essa personagem tão conhecida na atualidade, que transcende o mundo religioso, né? Certa vez, respondendo a uma pergunta numa entrevista, foi indagado a ele o que o mais surpreendia na vida. E ele respondeu: o que mais me surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Interessante essa afirmação, né? Tão intensa, tão grave, digamos assim, porque traduz de fato um traço do comportamento humano. Por que nós somos assim? Inquietos, ansiosos, insatisfeitos, sempre numa expectativa do que está por vir, sem conseguir viver com plenitude cada momento que vai passando. Ou estamos nos lembrando dos traumas, das aflições passadas que nos atormentam, ou estamos preocupados com o que poderá acontecer no nosso futuro, como estará a nossa saúde, como estará a nossa vida financeira, como estarão as nossas relações afetivas, se estaremos juntos ou separados. Enfim, temos realmente dificuldade. Isso nos parece ser um traço relativamente comum na maioria das pessoas. Confessamos que não temos uma resposta completa que possa satisfazer plenamente a essa indagação. Dizer que somos espíritos imperfeitos, relativamente atrasados, pode justificar, mas não explica totalmente esta pergunta. Seja como for, nós entendemos que hoje, neste momento presente em que a humanidade passa, nós nos encontramos e nos sentimos no meio de uma caminhada. No momento em que a razão já nos oferece algum entendimento de nossa realidade tão complexa. Já saímos daquele estado mais primitivo. A razão nos permite compreender já muitas coisas. É como se a nossa consciência estivesse despertando. E nós perguntamos, afinal, quem somos? Ou, por outra, o que nós somos? Esta é uma pergunta que permanece desde há muito, colocada pelos filósofos, pelos sábios, que se debruçaram na análise e interpretação dos fenômenos da vida, sobretudo do fenômeno humano, para tentar entender o que somos nós, por que estamos aqui, qual é o nosso destino, que papel e sentido tem a vida para nós. Nós poderemos não encontrar em toda a nossa existência humana, aqui na Terra, uma resposta completa para esta questão. Porém, nós acreditamos que o estudo mais profundo da filosofia espírita, que aqui é a fonte das nossas reflexões, isso possa nos proporcionar uma razoável satisfação às nossas indagações e inquietações. Neste ponto da nossa exposição, nós vamos fazer menção a um aspecto muito importante que é destacado por Allan Kardec no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos.
Kardec nos fala, então, ao abordar a questão dos sofrimentos, das aflições, ele nos fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores. E é interessante quando ele, ao começar a falar das causas atuais, que ele destaca numerosas situações nas quais, de fato, nós, seres humanos, nos enquadramos. Porque devemos reconhecer que temos muita dificuldade em perceber que a causa de nossas aflições está, em grande parte, dentro de nós próprios, e não no mundo exterior. E nós temos também uma certa tendência de justificar os nossos problemas nos outros ou em outras situações que estão fora de nosso controle, como se agíssemos numa autodefesa. Mas nós temos que refletir. E Kardec coloca, então, muito bem essa questão. Grande parte das nossas aflições tem sua causa na vida presente. E relaciona a ele. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E prossegue Kardec relacionando ainda outros aspectos que justificam, então, a origem de muitos dos nossos problemas. Que está dentro de nós, o nosso modo de ser, o nosso temperamento, a maneira como nós reagimos às situações, a maneira como nós estabelecemos as relações afetivas, ou, na ausência do esforço que nós deveríamos empreender para conquistar as coisas. São tantas as causas, que talvez, em maior parte, as nossas aflições poderiam ser situadas neste conjunto que constitui aquilo que chama da nossa existência presente. Mas há também várias, se não muitas aflições, e graves aflições, que estão relacionadas ao nosso passado remoto, ao nosso pretérito. E aí nós entramos com todo o conjunto de ideias, de entendimentos que a revelação dos Espíritos nos traz. Ao nos afirmarem, os Espíritos, que trazemos do passado as consequências dos nossos abusos, dos crimes cometidos, dos erros que nós, no passado, cometemos e que ficam gravados na nossa memória integral. Muitos dos males desequilibram a nossa estrutura espiritual, estabelecendo um desequilíbrio naquele corpo sutil que nós chamamos de perispírito. E essas marcas atravessam o tempo e ressurgem num outro corpo quando nós tomamos uma nova existência, numa nova encarnação, como costumamos dizer. Então, com o passar do tempo, as matrizes daqueles males ressurgem, não só na forma de enfermidades, de doenças, de limitações, às vezes graves, mas também nas relações e situações que se repetem. São provações e muitas vezes expiações porque temos que passar. Porque se geramos um desequilíbrio no passado,
em algum momento no futuro, nós deveremos fazer o ajuste de contas. Mas sabemos que a imensa misericórdia de Deus, porque as oportunidades ou o ressarcimento das nossas faltas, muitas vezes são pagos de uma forma muito suave, como se nós comprássemos, né, num crédito assim, em contas, em pagamentos a perder de vista. Porque nos afirmam os Espíritos a bondade e a misericórdia de Deus, as leis divinas nos possibilitam o ressarcimento de nossas faltas de acordo com as nossas possibilidades e as nossas forças interiores. E somos muito amparados pelos Espíritos quando estamos nessa situação. Porém, nem sempre o Espírito consegue sair vitorioso. E muitas vezes, não raro, termina uma existência sem conseguir resgatar as suas faltas e sair com a sua consciência perante a si próprio e perante Deus em situação de equilíbrio. Mas novas oportunidades sempre surgem, porque o espírito, como ser criado por Deus, ele tem uma destinação. Mais dia, menos dia, ele se liberta das aflições. Então, Kardec, voltando à questão das causas anteriores, Kardec, no próprio capítulo 5, na sequência de suas anotações, nos apontam, então, essas situações para as quais nós não temos uma justificativa, não temos uma explicação plausível, não está nos atos, na maneira como que nós nos manifestamos nesta vida presente. Nos diz Kardec: se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também nos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Para destacar os principais destaques nesse conjunto de aflições, cujas causas são remotas, quer dizer, estão situadas no nosso passado mais distante. É um tema para refletir, porque como nós não temos uma lembrança plena de nosso passado, a miúde nós esquecemos o nosso passado, temos apenas vagas impressões e algumas vezes alguma revelação, seja através de um sonho, seja através de uma palavra de um espírito. Mas, via de regra, esse esquecimento é uma bênção, porque poderíamos ficar perturbados diante de situações e de pessoas que nós reconhecêssemos e que talvez tenham sido no passado um desafeto, um inimigo, alguém que nós perseguimos e que hoje está aguardando de nós algo mais positivo. Então, seguindo com a nossa reflexão, devemos considerar que as nossas imperfeições, a nossa ignorância, os vícios físicos, os vícios morais, tudo isso intoxica o nosso corpo. E não apenas o corpo, mas a mente. Isso nos traz inquietação, ansiedade, medos, dúvidas, melancolia, tristeza, depressão e, o mais grave, o desinteresse pela vida. Esse estado de coisas leva realmente a um cansaço, a um esgotamento das nossas energias
que pode sim conduzir a uma situação muito delicada. No estado agudo, nós podemos perder totalmente a vontade de viver, chegando a uma situação crítica e grave. Não raro, estando assim, alguns decidem evadir-se da vida, o que vai gerar graves complicações para o futuro. Porque nós teremos que retornar para recapitular as nossas experiências. Não vamos ascender na hierarquia espiritual. A nossa consciência não nos dará paz. É um engano, é um equívoco, mas compreendemos a aflição grave por que muitas pessoas chegam, porque têm as suas energias esgotadas e perdem as forças para lutar. Portanto, nunca condenaremos alguém que decide por uma decisão infeliz dessa. Não podemos condenar. Portanto, o nosso trabalho, e o de muitas organizações que o fazem voluntariamente, o trabalho para abrir portas e janelas para as pessoas mais aflitas, tem uma enorme importância. E nós queremos, então, falar um pouco da terapia espiritual, assim como é oferecida nas casas espíritas, que são seriamente organizadas e estruturadas. O que é essa terapia espiritual? Existem 4 elementos importantes nesse tratamento que as pessoas podem encontrar numa organização espírita, né? Um ambiente que tem fundamentalmente um caráter religioso, filosófico, de trabalho, de caridade. A começar pelo que nós chamamos de atendimento fraterno. Depois, o estudo da doutrina, seguindo com a fluidoterapia e, finalmente, com a terapia do trabalho. E essa terapia espiritual, assim nós a chamamos, é uma oportunidade que nós encontramos de nos libertarmos dos nossos males, os males que nos afligem, sobretudo daqueles que são causados por nós próprios. Mas mesmo os males que nos afligem e que fazem parte de um passado mais distante, eles também podem ser trabalhados, minimizados, ou melhor, nós podemos adquirir forças para melhor lidarmos com eles. E muitas vezes a solução do problema está exatamente nisso. Deixar de lutar, de brigar com outra pessoa que é nossa adversária. Não alimentar a intriga. Ser resignado e não se queixar tanto da situação adversa para a qual não encontramos uma solução. Aprender a sermos mais modestos e humildes diante dessas situações que muitas vezes transcendem a nossa capacidade de atuacionar. Agora, esta oportunidade de libertação a que nos referimos, é importante frisar. Será sempre fruto de uma decisão nossa, de uma escolha que nós fazemos a nosso favor. Sem essa decisão pessoal, pouco resultado vai surtir na terapia espiritual, porque nós continuaremos a ser a mesma pessoa, passando de modo indiferente por aquilo que nos é proposto. Então nós podemos permanecer anos a fio numa casa espírita ou numa outra organização religiosa, tomando passes, ouvindo palestras, estudando os livros, conversando com as pessoas, enfim, nos abastecendo daqueles elementos salutares, mas não passar por nenhuma transformação, porque não houve aquela decisão íntima de mudar, de querer mudar. A propósito, qualquer terapeuta que se diga, no trabalho que faz para auxiliar os seus pacientes, costumam afirmar isso. Se você não ajudar, se você não der um passo à frente, este tratamento de nada valerá.
Nós nos lembramos, neste momento, de uma experiência que vivemos quando fizemos uma terapia com um psicólogo, buscando nele ajuda para a compreensão de algumas questões complexas por que passamos. E fez parte daquela terapia uma técnica que envolvia caminhadas diárias, 20 minutos de caminhadas diárias, todos os dias. E retornávamos ao consultório na quinta-feira e o terapeuta nos perguntava: você caminhou todos os dias? E nós respondíamos: não consegui caminhar. Aí veio o pedido para que fizéssemos a mesma coisa na semana seguinte. Na terceira vez em que respondemos: não consegui caminhar todos os dias, então o terapeuta nos disse assim: pois então nós vamos interromper essa terapia aqui e agora. Se você não consegue fazer esta caminhada de 20 minutos todos os dias, não será possível nós avançarmos no tratamento. Ou você decide e faça isso, ou nós vamos interromper. Então nós compreendemos que havia ali uma dificuldade nossa de realizar algo relativamente simples, mas que era carregado de um simbolismo, de um significado. Era um compromisso íntimo dentro da minha consciência. Quando isso aconteceu, tudo fluiu melhor e os benefícios foram alcançados. Então, a mesma coisa se dá com a terapia espiritual. Nós somos convidados a tomarmos uma decisão. Muitas vezes nós somos indicados, alguém de uma casa, alguém que está preocupado conosco, nos recomenda. E nós, muito aflitos, esgotados das nossas forças, lá chegamos e somos então recebidos no atendimento completo. Mas há um momento em que nós percebemos que temos que realizar o nosso esforço. As pernas pertencem a cada um. A caminhada, os passos são dados por nós próprios. A natureza nos ofereceu um corpo. Extraímos energia dos alimentos, do ar, da água, mas a decisão do movimento é da nossa alma, é de cada um de nós. Então, este movimento de transformação, insistimos em dizer, passa por uma decisão feliz, diga-se de passagem, que cada um de nós deve realizar. No atendimento fraterno, nós vamos encontrar alguém que não é propriamente um especialista, não é um terapeuta, não é um psicólogo. Via de regra, é alguém com mais experiência e que se dispõe a nos ouvir fraternalmente. Então temos a oportunidade de colocar um pouco para fora os nossos traumas e as nossas dores. Temos a oportunidade de chorar, de nos emocionar, de nos lembrarmos, de colocarmos as nossas aflições para fora. E este ato de colocar para fora já é extremamente salutar. E dá oportunidade ao outro que está nos ouvindo de perceber de que maneira nós podemos ser ajudados. E o que é mais importante a gente destacar? Neste momento, no ambiente de acolhimento espiritual, no atendimento fraterno, estão presentes também os nossos amigos espirituais, os benfeitores daquela casa, que a partir daquele primeiro contato, se não antes, começam a atuar em nosso favor. E eles nos facultam intuições, dão intuições àquele que nos assiste naquele momento, e começam a tomar providências que muitas vezes estão muito acima da nossa compreensão. Os espíritos benfeitores agem de forma sutil, agem de forma quase que oculta. Nem sempre percebemos as providências e os cuidados que eles tomam em relação a nós. E as situações positivas começam a acontecer. E nem sempre nós sabemos por que razão.
nós somos, de imediato, ao chegarmos à casa espírita, convidados a também a participarmos de reuniões onde acontece a chamada fluidoterapia. Então, ao mesmo tempo em que nós começamos a ouvir nas palestras, as reflexões em torno dos temas mais relevantes, nós também recebemos o passe, chamado passe magnético. É verdadeiramente uma asepsia, uma remoção daquelas energias que desequilibram, que nos intoxicam, e também a reposição de forças vitalizantes. Na medida em que tomamos o passe de forma frequente, em sequência, o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual começa a se modificar. Há uma revitalização das nossas energias. E não raro, graves males e doenças são equacionadas nessas reuniões onde nós recebemos o chamado passe magnético, a fluidoterapia. Sem precisar recorrer a casas onde se fazem trabalhos específicos, cirurgias espirituais. Porque elas também acontecem em organizações como a nossa, que não tem propriamente um trabalho organizado para este fim, mas como fruto do amor, da fraternidade, do interesse em ser útil, os espíritos nos enchem de misericórdia. É importante nós lembrarmos que no conceito moderno de saúde, não cabe afirmar que tal pessoa tem esta ou aquela moléstia. Hoje o conceito é a pessoa é ou não doente. E a doença adquiriu, então, uma dimensão mais profunda. É algo relacionado ao estado psíquico, emocional, não apenas um desequilíbrio físico. A doença pode estar radicada e se manifestar no campo físico, mas a sua origem, ou o tempo que ela permanece conosco, está relacionado ao nosso psiquismo, ao nosso estado emocional, que, uma vez equilibrados, faz com que essa doença desapareça ou minimize os seus efeitos e as suas aflições. Então, os passes na chamada fluidoterapia, eles desintoxicam, eles proporcionam a revitalização das nossas forças físicas e espirituais. E isso nos traz alívio, conforto, bem-estar. Paralelamente, acontece a assistência aos espíritos que são as nossas companhias. São os espíritos ligados a nós. Muitas vezes ligados pelo nosso pretérito. São os nossos adversários. São as companhias que nós atraímos por sintonia, em função do nosso modo de vida, das nossas escolhas, dos ambientes que nós frequentamos, das pessoas com quem nós relacionamos. São espíritos simpáticos a nós. Eles vibram na mesma faixa em que nós estamos. E sem que nós o saibamos, eles trazem, obviamente, a consequência maléfica, com a sua presença. Mas eles também, como nós, merecem assistência e a caridade. São filhos de Deus como nós, apenas estão também em sofrimento. E eles são assistidos pelos espíritos benfeitores. E, obviamente, que na medida em que essas entidades também recebem o seu benefício, o reflexo da sua presença em nós também se modifica. Este é um fato importante que faz parte daquilo que conhecemos na terapia espiritual, do que se passa no ambiente de uma organização espírita bem estruturada e séria. Os portadores de mediunidade especial, aqueles que têm mediunidade ostensiva, porque médiuns, costumamos dizer, todos somos. Mas mediunidade ostensiva são os que têm facilidade
ou de ver os espíritos, sentir a presença de forma assim, mais constante, de captar, enfim, as energias, as ondas mentais, né, das entidades espirituais. Essas pessoas, em particular, são favorecidas na terapia espiritual porque têm a oportunidade de conhecer melhor as suas faculdades, de estudar a mediunidade, de perder os medos que resultam da ignorância e têm a oportunidade de expandir as suas faculdades, não apenas em favor de si próprio, mas em favor do próximo. Vale lembrar que, não raro, os médiuns aportam nas casas espíritas em franco desequilíbrio mental e energético, muitas vezes vítimas de estados obsessivos que trazem, certamente, males muito graves. Mais adiante, na medida em que cada um de nós avança nessa terapia, naturalmente vão surgir, então, as oportunidades de trabalho. O trabalho voluntário, o trabalho desinteressado, para o qual nós reservamos uma parcela do nosso tempo. Chega um momento em que a nossa consciência nos convida. É o momento de nós fazermos algo de útil. Começamos a entender que o exercício da fraternidade, que ajudar o próximo, não faz parte de uma linguagem piegas, de cunho religioso, de um ordenamento, né, de uma organização religiosa, mas isso faz parte de um código da vida. É algo, nós aprendemos, que faz parte da essência da descoberta dos caminhos que nos levam a um estado mais feliz. Tudo isto acontece ao longo do tempo. E não há aqui valores absolutos de medida, porque cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, as suas lutas e dificuldades mais ou menos graves, que estão muitas vezes profundamente arraigadas na nossa alma. Mas é preciso caminhar, é preciso construir. Vagarosamente que seja, mas precisamos caminhar e conquistar a nossa libertação. Então, este trabalho a que nos referimos, da terapia espiritual, ele é realizado porque nós acreditamos no valor de cada criatura. Nós acreditamos quais as pedras preciosas em estado bruto, que revelam sua beleza depois de lapidadas. Nós somos convencidos de que os ensinamentos dos Espíritos são importantes, sim, para o nosso conhecimento e pela libertação de todos os males que nos afligem. Nós acreditamos na força da fraternidade e no trabalho notável que os Espíritos realizam em resposta às nossas súplicas e necessidades. Nós, em verdade, procuramos seguir a mensagem de Jesus, que nos trouxe verdadeiramente um conjunto de verdades, de princípios, de orientações, um código de vida, por assim dizer, para uma vida melhor e mais plena. O que procuramos é que cada criatura possa descobrir o valor de si mesma e sua importância no concerto da vida. Todos nós somos importantes. Estamos, obviamente, em posições relativas, distintas na nossa evolução. Alguns mais adiante, mais esclarecidos, conhecedores, já com a sua inteligência mais desenvolvida, com seus valores morais depurados, pessoas dotadas de grande energia. Outros ainda se encontram mais atrás nessa escala evolutiva. Mas todos somos importantes. Todos merecemos a mesma assistência. Costuma-se dizer, o sol nasce para todos, a cada dia da vida aqui na Terra. E isso revela exatamente este princípio, né? Que as leis divinas, elas funcionam de igual modo para todas as criaturas, sem distinção. Não há privilegiados, não há prejudicados. Nos asseveram e nos afirmam
os espíritos benfeitores. Então, nós nos lembramos daquelas frases célebres de Jesus, que nós colocamos aqui ao final das nossas reflexões. Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-te, o céu te ajudará. Se nós bem refletirmos nessas pequenas, em sua forma, mas poderosas e profundas afirmações, nós vamos entender que cabe a cada um de nós a iniciativa de empreender essa busca, essa descoberta do que nós somos e por que nós existimos. E cada um de nós, há de encontrar a sua resposta. Essas, das muitas frases de Jesus, essas que nós elencamos, sintetizam, como se Jesus estivesse a dizer para nós: confia, acredita no teu poder, na tua força. Caminha e vai descobrir a verdade. Buscai a verdade e ela vos publicará. Jesus, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois esses herdarão a terra. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então, nós convidamos todos a realizar essa busca, a valorizar a sua vida, a sua existência. Nós somos todos convidados a conquistar esta liberdade. Certa feita, estava começando uma reunião pública numa casa espírita e um jovem de 20 e poucos anos adentrou no salão. Ele estava muito aflito. E durante a exposição do palestrante, percebeu-se que ele chorava muito. E ao final da exposição, ele dirigiu-se a uma pessoa responsável da casa e pediu para ser ouvido por alguém. Ele foi então acolhido e falou das suas aflições. Então disse que estava caminhando pela calçada, naquela rua, e estava tão atormentado que ele decidira se jogar sobre um ônibus para encerrar a sua vida. Mas eis que, caminhando pela calçada, ele observa um senhor vestido de terno, de gravata, que então convida ele para entrar, porque estava começando uma reunião. E ele então entrou. E ele contava essa situação, depois de chorar muito, e aí observou que na parede, numa das paredes da sala onde ele estava, havia um retrato daquele homem que o convidara para entrar. E ele disse: mas foi aquele senhor. Então, a pessoa da casa que recebeu, olhando para o quadro, sabia que era o retrato do professor de Olinda Amorim, que naquele momento já era espírito, já não vivia mais aqui na Terra. E ele, então, ajudou este jovem a colocar um pouco das suas aflições para fora e a interromper aquela decisão triste que ele havia tomado momentos antes. Foi uma oportunidade dele encontrar paz no seu coração. Essa história é um dos depoimentos da Brunilde no livro Sigamos Juntos, que faz parte das crônicas do Lar de Teresa e mostra o valor do trabalho da fraternidade, da assistência e da misericórdia dos espíritos amigos que nos assistem e nos acompanham. Pedimos a Deus que nos abençoe e nos fortaleça sempre. Nesta oportunidade,
nós queremos, para finalizar, mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham. Nós queremos fazer um registro especial, que é em relação ao professor César Reis, que já esteve conosco muitas vezes fazendo suas palestras brilhantes, mas que tem uma ligação muito especial com o Lar de Teresa, porque foi através dele que o Lar de Teresa firmou, nos anos 90, mais precisamente em 1995, firmou uma parceria com o Lar Fabiano de Cristo. E o César Reis era presidente dessa instituição. E essa parceria foi, então, estabelecida e deu a oportunidade de nós realizarmos, na chamada Casa de Renato Nelson, um trabalho de assistência social, de assistência e promoção social, que desde então beneficia muitas famílias. E nós consideramos como um trabalho que nos dá sustentação moral e espiritual para o Lar de Teresa ser o que é na atualidade. Então, ao professor César Reis, nós somos muito agradecidos. E ele nos ofereceu, por ocasião desse nosso aniversário, em 2020, um vídeo onde ele manifesta de sua parte o reconhecimento, a gratidão pelo Lar de Teresa. Então, nós teremos a oportunidade de ver este vídeo ao final do encontro desta noite, deste momento. E assim finalizamos as nossas reflexões de hoje, desejando muita paz a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a você também, Cláudio, por essas reflexões, pela sua emoção. Como não nos emocionarmos diante da grandeza da vida, não é? Como não sermos tocados por essa riqueza infinita que existe dentro de cada um de nós. E aos poucos vamos conhecendo, reconhecendo e desejando cada vez mais com que ela se manifeste, não apenas para nós, mas, sobretudo, para a comunidade, para o bem-estar de todos, aqueles que estão ao nosso redor. E, pensando nisso, nessas reflexões sobre a importância da vida, das escolhas que fazemos, do trabalho realizado, ao longo desses 69 anos do Lar de Teresa, muito atendimento, e a nossa gratidão aos benfeitores espirituais, mas com certeza também a nossa gratidão a esses trabalhadores anônimos, alguns já no plano espiritual, alguns deles que foram atendidos nas nossas reuniões, na terapia espiritual, e que ao longo desse tempo, pela compreensão daquilo que lhe foi passado, muitos deles tenham decidido permanecer na nossa casa, nos auxiliar. Então, verdadeiramente, a nossa gratidão a Deus por esta casa bendita, que nos recebe a todos, acolhendo nossas dores e dificuldades, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que o véu, um véu espesso, que essas angústias, medos e dificuldades tenha sido tecido no mais íntimo de nós, mas esta casa, através dos benfeitores, silenciosamente, paulatinamente, aguça a nossa visão, fortalece as nossas próprias mãos psíquicas, para que nós mesmos possamos ir aos poucos removendo a espessura desse véu,
ao ponto em que ele um dia nem mais exista, e então a grandeza do sol divino, que é o Cristo de Deus, há de refletir-se plenamente em nós. E nós próprios, qual espelho, refletiremos essa grandeza uns para com os outros. Então esta terra será um planeta de alegria, de esperança, em que todos irmanados no amor de Deus, na sabedoria divina, daremos bom curso às nossas potencialidades. Senhor, te agradecemos porque esta alvorada está a surgir e começou com a vinda do Cristo até nós para nos trazer a realidade de quem somos e do nosso futuro. Por isso te agradecemos, Senhor, agradecendo ao Lar de Teresa, agradecendo a todos esses que passaram por esta casa, que a construíram, que entregaram a nós, e que possamos nós, de igual forma, entregá-la rejuvenescida, fortalecida para as novas gerações que hão de vir. Graças a Deus. Assim, um presente que nós recebemos, Claudinho já antecipou, não é? O vídeo do professor César Reis foi o nosso presente, nós compartilhamos esse presente, dando esse presente para todos vocês. Um grande beijo, um abraço fraterno, uma boa semana para todos nós e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Olá, meus amigos, meus irmãos do Lar de Teresa. Quando se aproxima mais um aniversário desta casa abençoada, há duas palavras que me vêm assim imediatamente ao coração e à mente. A primeira palavra é gratidão e a segunda palavra é o respeito. A gratidão, nós temos anos de parceria entre o Lar Fabiano de Cristo e o Lar de Teresa, com a criação da casa de Renato, lá em Austin. Eu fico muito admirado, porque toda semana, final de semana, aquele trabalho dos voluntários do Lar de Teresa, aquilo transformou aquela unidade, a casa de Renato, uma das melhores unidades do Lar Fabiano de Cristo. Nós estamos afastados da administração do lar há algum tempo, mas tenho o conhecimento de que o trabalho permanece. É um trabalho altamente enriquecedor. As pessoas são amparadas nos seus lares, né? A visitação que vocês fazem lá nos finais de semana. Enfim, aquele trabalho é magnífico aquilo. É uma obra do bem. Por isso, eu tenho uma profunda gratidão pelo que vocês fazem. Não vou esquecer nunca esses voluntários, né? Essa relação que nós mantivemos tão rica, generosa, acolhedora, né? O meu coração se sente envolvido pelo Lar de Teresa. Isso cresce ainda mais naquelas abençoadas oportunidades que eu tive, recebi de vocês, de poder fazer algumas palestras lá. A gente via no olhar das pessoas, né? Aquele interesse bom, né? Aquela vibração positiva, aquele amor grande que sai de cada um de vocês. Aquela coisa assim, tão generosa, né? De maneira que o nosso trabalho sempre foi muito facilitado nas apresentações humildes, pequenas, modestas que fizemos para vocês. Então, gratidão pelo que vocês são, pelas pessoas que vocês são, pela exemplificação do amor que vocês são a cada momento. Nós temos certeza que Cleia, que os benfeitores todos dessa instituição estão felizes com vocês. E quando se comemora mais um aniversário da casa, eles também, acredito, agradecem a vocês pelo esforço que vocês fazem. E certamente
vocês também agradecem a eles pelo apoio continuado incondicional. Por isso a palavra gratidão é muito forte, não só para o meu coração, mas acho que para todos nós que temos a abençoada oportunidade de participar desse caldo cultural amoroso que é o Lar de Teresa. A segunda palavra é a palavra respeito. Primeiro, as pessoas, né? Acabamos de falar, se você tem gratidão pelas pessoas, é que você aprendeu a respeitar essas pessoas. A diretoria, né? As pessoas responsáveis pela gestão, o pessoal da livraria, da biblioteca, enfim, é um trabalho maravilhoso. Eu respeito muito o que vocês fazem. A gente conhece o movimento espírita no Brasil e no mundo. Eu diria a vocês que não há muitas casas como a Lar de Teresa, com tanta retidão, com tanto esforço, com tanta organização e com tanto amor. Coisas do homem, mas coisas do céu. E isso merece o nosso profundo respeito. E aí? Nós não podemos deixar de citar um projeto que fizemos em conjunto com o Lar de Teresa, com a Dona Brunilde. A ideia era assim, vamos colocar nos pontos de ônibus de graça livros do bem, falando de pessoas do bem, pessoas que contribuíram efetivamente para que o mundo fosse melhor. Então, a Dona Brunilde começou a escrever, e a gente trocava ideias, né? Era uma parceria linda. Lamentavelmente, faltaram recursos para a gente colocar. A ideia era fazer 50 mil, pelo menos, 50 mil exemplares de cada um desses livros, onde apareceu Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Madame Curie, Albert Schweitzer e tantos luminares, né? Maravilhosos, que a pena de Dona Brunilde, com simplicidade, harmonia, equilíbrio, consciência, conhecimento e com muito amor, ela escreveu esses livros maravilhosos, né? E que nós tivemos o privilégio, de alguma sorte, de apresentar esses livros. Lamentavelmente, não houve os recursos para colocarmos 50 mil de graça para as pessoas poderem ler coisas boas, mas a semente está aí. Os livros existem, já são vendidos, distribuídos, e a renda é para o Lar de Teresa. E nós ficamos, pelo menos essa parte, ficamos muito felizes. Então, o nosso respeito, né? Respeito enorme pelo que vocês são. Quando nós queremos dizer essas palavras humildes, gratidão e respeito, a nossa homenagem a essas criaturas tão especiais que nós conhecemos aí, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de conhecer Dona Brunilde, conhecer a diretoria, os diretores da instituição, o trabalho que vocês fazem. Para mim, foi uma bênção para a minha vida. O Lar de Teresa é uma luz na minha vida. E o pouco que eu pude fazer nessa vida, já virando os 80 anos, mais do que isso, eu certamente há uma marca muito séria e muito profunda do amor do Lar de Teresa por nós. Deus abençoe vocês. Muita paz, muita luz. E que as energias do bem continuem dinamizando esse trabalho extraordinário que vocês fazem. E que possam fazer isso hoje e sempre. Muito obrigado. Meus queridos, agora eu quero, emocionadíssima, agradecer a vocês esta linda festa de corações que vocês fizeram. Estou feliz por contar com o coração de vocês e também as mãos operosas que ajudam o Lar de Teresa a realizar tudo aquilo que lhe foi recomendado pelo plano espiritual. O acolhimento com amor, as mensagens de esperança, as palavras de paz e de harmonia, enfim, todo esse conjunto que o Evangelho concretiza nas suas palavras e que vocês têm procurado realizar. É uma grande alegria para mim. Agradeço ainda as mensagens que tenho recebido pelo computador e que tem me trazido muita emoção e muita alegria por poder contar com vocês
já que o trabalho é grande e nós precisamos dos bons trabalhadores para fazer a vontade do Pai.